Elise Matsunaga, o crime que chocou o Brasil. Boa noite. Hoje você vai ouvir uma história que não é apenas um relato de violência, mas de segredos, traições e uma decisão que levou uma vida de luxo a um caminho de destruição irreversível. Uma história que até hoje ecoa na mente dos que se lembram dos detalhes perturbadores deste caso. Então, feche os olhos, ajuste seu corpo na cama e prepare-se para entrar no sombrio caso de Elise Matsunaga, a mulher que chocou o Brasil ao cometer um crime que poucos conseguem esquecer. Tudo começou com uma história de amor, ou pelo menos foi assim que a maioria das pessoas via o relacionamento entre Elise Araújo Kitano Matsunaga e Marcos Kitano Matsunaga. Elise, nascida em uma pequena cidade no interior do Paraná, veio de uma origem simples. De uma vida marcada por dificuldades financeiras, ela sonhava com algo maior, uma vida que a levasse além do que seus pais poderiam lhe oferecer. Ela se formou em enfermagem e, na busca por mais oportunidades, entrou no mundo das acompanhantes de luxo em São Paulo. Foi nesse ambiente que ela conheceu Marcos, herdeiro da Yoki, uma gigante da indústria alimentícia. Marcos vinha de uma família poderosa e tinha o mundo aos seus pés. Quando ele encontrou Elise, se encantou por sua beleza, sua inteligência e, quem sabe, também pelo mistério que ela carregava. Eles começaram um relacionamento, mesmo com ele ainda casado com outra mulher. Alguns anos depois, em 2009, Marcos se divorciou de sua esposa e se casou com Elise. Para quem observava de fora, o casamento parecia um conto de fadas moderno. O casal vivia em um apartamento de luxo em São Paulo, viajavam para o exterior, frequentavam os melhores restaurantes e tinham uma filha, que parecia completar o retrato de uma vida perfeita. Mas, como tantas vezes acontece, as aparências podiam enganar. Por trás dos sorrisos e da fachada luxuosa, algo mais sombrio se escondia. Elise, desconfiada de que Marcos estava envolvido em uma nova traição, começou a investigar. As sementes da dúvida já haviam sido plantadas, e o ciúme crescia em seu coração, tomando conta de seus pensamentos. Ela contratou um detetive particular para seguir Marcos, e suas suspeitas foram confirmadas. Ele estava tendo um caso com outra mulher. Imagine o que Elise sentiu naquele momento, toda a dor da traição passada retornando. Ela havia deixado tudo para trás por ele, abandonado a vida simples que conhecia para viver ao lado de Marcos. Agora, ele fazia com ela o mesmo que havia feito com sua primeira esposa. Na noite de 19 de maio de 2012, a tensão entre o casal explodiu. Em um último e dramático confronto, Marcos chegou em casa e os dois discutiram ferozmente. Palavras foram ditas, acusações foram feitas. Elise estava furiosa, tomada por uma mistura de raiva e desespero. Marcos a subestimou, não imaginava até onde sua esposa estava disposta a ir. Foi então que aconteceu. Em um acesso de fúria, Elise pegou uma arma e disparou contra Marcos. O tiro foi fatal. Aquele momento de explosão marcou o início de um dos crimes mais brutais e chocantes da história recente do Brasil. Mas a tragédia não parou por aí. O que Elise fez a seguir foi ainda mais horrível. Depois de atirar no marido, ela tomou uma decisão que transformou um crime passional em algo muito mais perturbador. Com uma frieza inexplicável, Elise desmembrou o corpo de Marcos. Em seu depoimento, ela afirmou que fez isso para facilitar o transporte do corpo, mas a imagem de uma esposa desmembrando o próprio marido chocou o país. Por mais perturbador que isso seja, ela não parou. Colocou as partes do corpo em sacolas plásticas e dirigiu para uma área isolada de São Paulo, onde descartou os restos de Marcos em diferentes locais. Câmeras de segurança registraram Elise saindo e voltando ao apartamento, carregando as sacolas. Cada movimento parecia cuidadosamente calculado, como se ela já tivesse planejado o que faria. Nos dias que se seguiram, partes do corpo de Marcos começaram a ser encontradas. O desaparecimento do empresário logo se tornou um mistério para a polícia. Mas foi a própria Elise quem confessou o crime quando confrontada pelas autoridades. Ela alegou que tinha agido em legítima defesa, dizendo que temia por sua vida após a discussão. Contudo, a brutalidade com que ela tratou o corpo de seu marido fez com que muitos duvidassem de sua versão. O julgamento de Elise Matsunaga, que ocorreu em 2016, atraiu a atenção de todo o país. O tribunal estava dividido. De um lado, Elise era retratada como uma mulher traída, levada ao seu limite pela infidelidade e o desprezo de seu marido.
De outro, a imagem de uma assassina fria e calculista que, mesmo após a morte, mutilou o corpo do homem com quem havia compartilhado a vida. O veredicto foi pesado. Elise foi condenada a 19 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Seu ato brutal chocou e perturbou a todos que acompanharam o caso, mas também levantou questões sobre o que a traição, o poder e a ganância podem fazer com as pessoas. Hoje, Elise está em liberdade condicional, mas o fantasma de seu crime nunca deixará de assombrá-la, assim como as memórias daquela noite ainda ecoam nas mentes daqueles que se lembram dos detalhes. O apartamento de luxo onde viviam já não é mais o mesmo. Ele está manchado, não pelo sangue que foi derramado, mas pelo terror de uma traição e de um ato de violência que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. Agora, enquanto você repousa em sua cama, imagine como uma história de amor pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. O que começou com promessas e sonhos terminou em uma das maiores tragédias de nossa época. Boa noite. E cuidado com o que você ouve enquanto dorme.